posso fazer filmar. A gente vai dormir. Porque ela acha que vai ter neném de novo. A primeira vez dela. Alô? Oi? Oi, tudo Oi, bem? como que eu faço agora? Fico segurando ou coloco no pedestal? Coloca no pedestal, no suporte. Ah, bom. É a primeira Eu vez que vou eu vou testar fazer o meu isso. aqui também. Veja aí, espera aí. Boto. Tá bem aí? Só que você tem que virar a câmera, que eu tô vendo a parede. Deixa eu vir aqui. Tá Vira a vendo? câmera para você agora. Assim? Aê, agora eu tô te vendo. Ah, é que eu gravo diferente quando eu celebro a missa. Ah, não, aí você põe ele de pé, Derville, senão você vai ficar deitado. Só um pouquinho, deixa eu ver. Coloca ele de pé, senão você vai ficar deitado. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Aê, agora vai. Bom, mas aí eu vou ter que ficar segurando na mão. Deixa eu ver, porque ele não vai caber. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Deixa eu ver o meu suporte. Eu acho que ele não vai caber inteiro. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Espera aí. Não tem pressa. Ah, eu nunca gravei desse jeito. É que você faz a missa com ele deitado, né? Eu faço com ele deitado. O meu suporte não cabe ele em pé. Vai ter que segurando na mão mesmo. Eita. Mas tá Vai ter que bonito ser. aí, pô. Ah, Tá bonitão. vai ter que ser assim, desse jeito. Tá dando para ver ou não? Tá, lógico que tá. Ah, é? Tá Você também bonito. tá. Como que você tá, Derville? Tudo bem? Tudo bem, tô tranquilo, sossegado. E você? Joia, graças a Deus. Venci mais essa aí, né? Faz o ruim não quebra, né, Derville? Você está com aparência boa. Eu melhorei bastante. Eu acho que os piores dias foram os primeiros dias mesmo. Primeiro, segundo e É, terceiro né? dia. Eu Depois fiquei preocupado. eu fui melhorando. Ainda continuo com a tosse, um pouco sem sentir o paladar. É, Deixa eu começar apresentando para quem não conhece. Esse é o Padre Derville. Hoje ele está na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, né? isso. Foi padre aqui no meu bairro durante mais de 20 anos, né, Derville? 16 anos. 16 anos aqui na paróquia 16 Aparecidinha, anos. como a gente chama. Ah, e eu tive o prazer de conhecer você com 14, 13 anos, né, Derville? Eu Logo acompanhei depois, toda a sua adolescência. eu lembro. Logo depois que eu perdi meu pai e responsável pelo meu caráter, minha dignidade, digamos assim, né? Muita coisa que eu aprendi na disciplina nossa da igreja, nos conselhos que você sempre dava. E tenho muito orgulho de você ter sido meu padrinho de crisma, meu segundo pai, não só segundo, como primeiro pai. E tudo que eu acho que eu me formei e sou hoje foi graças aos seus conselhos, ao seu aprendizado, né, Deville? Não posso deixar de falar isso. Obrigado. Ao Obrigado, nosso grupo Rogério. de jovens, que para mim foi eternizante, enfim, marcante demais, numa época que nós não tínhamos redes sociais, a gente era amigo ao vivo, né, Deville?
Sim. A gente era amigo porque tinha que ser amigo, porque gostando ou não, não existia o botão de bloquear, cancelar, né? Um tinha que conviver com o outro diariamente, de fim de semana, a gente dividia a quadra, dividia a sala de reuniões, um cuidava do outro sempre, né, Derville? Você lembra? Dividia a sala da minha casa, a Verdade. cozinha, dividia tudo. Eu fui muito feliz nessa época com vocês. Eu acredito que vocês fizeram parte do melhor grupo de jovens que eu já tive. O grupo inteiro. Eu Verdade. fico E, muito e contente. nós temos amizade, todos nós, né, Derville? Até hoje. Jonathan, Sandro, André, Beto, todos nós somos amigos até hoje, assim. Acho que quando um precisa do outro, todos estão de mãos abertas, de braço estendido. A gente pode não se ver sempre, mas a gente teve até o nosso encontro o ano passado, se encontrarmos, muito bacana. E o tema da live, para quem está entrando agora, está assistindo agora, a gente vai falar sobre o jovem e a religião. Eu acho muito importante, há cerca de 15 dias atrás, eu liguei para o padre Derville, que eu tenho a maior honra de ser meu padrinho, um pouco triste, né, Derville? Um pouco preocupado, porque eu estava com Covid. Graças a Deus estou curado. Hoje eu vi a notícia do repórter, o Rodrigo Rezende, né? Uma coisa assim, você viu? Vi. Com a mesma idade que eu, e ele não tinha diabetes, nem pressão alta, e ele já veio a óbito, né? Em tão pouco tempo. Ele teve complicações cerebrais, né? Teve Eu morte acho que infarto. essa foi a maior problema dele, mas, de qualquer forma, a gente não pode brincar com essa doença, não. Ela é terrível, ela é mortal. Quando você me disse que estava infectado, eu fiquei muito preocupado. Nós rezamos muito por você, você acompanhou essa comunidade e já criou um carinho muito grande por você. Então, você é bem-vindo aqui. Eu vou fazer de tudo para não me emocionar, mas é difícil. Quando eu liguei para você, você percebeu. Eu estava muito preocupado, não comigo, mas sim com a minha mãe também, né, Deville? Porque ela depende de Exatamente. mim. Apesar dela ter outros filhos, sou eu quem cuida dela, não tem jeito. E eu faço isso com o maior carinho, você sabe, com o maior prazer, enfim. Já desliguei da minha vida um pouco para poder cuidar dela. Mas a grande preocupação era ela. E assim, eu percebi isso no dia que você me deu a notícia. Para o pessoal aqui da paróquia, que você estava mais preocupado com sua mãe do que com você. Isso é bonito. Isso é bonito. Isso mostra o caráter que você formou. Realmente você é um ótimo filho. obrigado, Derville. Isso graças a você também, que fez toda a influência na minha vida. E eu não posso deixar de, primeiramente, agradecer a você por ter me atendido tão carinhosamente, depois ter feito aquela missa que está no meu Facebook, para quem quiser ver. Eu sempre volto lá e vejo, mostro para meus amigos a homilia da missa. Você pediu licença para rezar por mim. E aí eu vi a quantidade de pessoas que apareceram para rezar por mim. Desculpa, gente. A emoção faz parte da razão também, né? Isso também é inteligência. Eu confesso que eu fiquei com muito medo, muito assustado no começo. Os 2, 3 primeiros dias foram muito difíceis. Mas graças a Deus, no dia que eu assisti aquela missa, eu vi a quantidade de gente que rezava por mim. E assim, as pessoas postam nas redes sociais coisas boas, fotos bonitas, pratos deliciosos. Em nenhum momento eu postei no Facebook, estou com Covid, porque eu não achei necessário, né? Não tinha por que expor isso. Mas os amigos mais próximos, as pessoas que convivem comigo, você, meus amigos verdadeiros, vários e diversos alunos, me mandando mensagem, me mandando orações, fazendo promessas por mim, enfim, todas as pessoas
que estavam torcendo pela minha recuperação, isso me motivava tanto, que a cada dia eu acordava, eu tomava vitamina e tomava as medicações, e eu morria de medo de ter que ir para um hospital. Não era uma gripezinha. E eu senti isso na pele. Né? Enfim, eu não queria nem tocar no assunto dos nossos governantes, mas não tem como falar de você escolher um militar e não escolher uma pessoa engajada com a ciência e com a educação, né, para que isso tivesse melhores resultados, né, para que a nossa qualidade de saúde pública fosse melhor. Confesso que eu fui atendido muito bem no posto de saúde, eu não tenho convênio porque eu não tenho vergonha na cara, mas o fato de eu ter ficado os 14 dias isolado dentro de casa, isolado da minha mãe, me recuperando, também não posso deixar de agradecer os colégios que eu trabalho, os meus gestores ligavam, Derville, toda hora zelavam pela minha saúde. E assim, aquela missa foi muito marcante. No momento que eu te liguei porque eu falei, eu precisava resgatar minha fé. E hoje eu vejo jovens, Derville, muitos deles, desculpa eu falar, mas eu vejo muitos dos jovens como se fossem ateus praticantes. Sabe, isso me revolta um pouco. Não só pelo fato da minha mãe ter Alzheimer, e se eu não tivesse a força que Deus me dá, né, não importa se seja católico, seja umbandista, seja espírita, se eu não tivesse a força que Deus me dá, padre, eu acho que eu não teria como carregar esse fardo, né? E hoje eu me deparo com vários jovens. É claro, a gente não pode impor a religião a ninguém. E tem um filósofo que eu gosto muito, Luiz Felipe Pondé, ele chama de ateu todinho, né? Que nada mais são do que ateus todinhos. Eles não têm fundamento para ser ateus. Agnósticos, ateístas. E eles são meio que praticantes. Poxa, mas você acredita em Deus? É tão na moda ser ateu, né? E eu sempre tento levar, de alguma forma, a palavra de Deus, o Evangelho segundo Lucas, enfim, tudo que eu aprendi, a humildade, né, a coerência, a humildade intelectual, para que pego a Deus, né? Eu acho tão bonito, poxa, a nossa trajetória, né? A gente fez primeira comunhão, a gente fez crisma, a gente participou de grupo de jovens, de encontros de jovens. Você sabe que você é o grande culpado por eu ter feito filosofia, né? Eu sei. Eu lembro, inclusive, o dia que nós vamos fazer tua matrícula não, tua inscrição para o vestibular. Eu fui junto com você. Eu fui junto, porque eu falei, aqui tem um caminho. E não importa. Aquele dia que você me falou que precisava resgatar a sua fé, eu comentei isso na missa. Você não precisa resgatar a sua fé. A fé a gente mostra, a fé a gente demonstra. O fato de você não participar de uma igreja não significa que você perdeu a fé. Todo o amor que você dedica à sua mãe é uma prova de fé. Você tem fé. E uma fé que te fez levantar. Então não se preocupa com isso, não. De fato, muita gente, hoje é modismo, dizer, eu não acredito em Deus. Precisa ver, e a gente precisa calcular que tipo de Deus que nós acreditamos e que tipo de Deus eles não acreditam. Há muitos deuses por aí. O Papa Francisco, no início do seu pontificado, ele disse uma frase muito importante que eu guardo com muito carinho para mim. Ele diz, nós não vivemos numa época de mudança, nós vivemos uma mudança de época. Verdade. Há uma diferença. Época de mudança é você mudar de casa, mudar de lugar, mudar de amigos. Mudança de época é uma época nova. É uma época que tem um desafio muito grande. E hoje nós vivemos num mundo completamente conturbado. Hoje nós vivemos num mundo que se fala muito de Deus, mas pouco se mostra Deus.
Por isso, quando você me disse, preciso resgatar minha fé, eu falei na missa ainda, não. Sua fé não precisa ser resgatada. Você a vive. Isso é importante. A gente não precisa frequentar uma igreja. Claro, ajuda, ajuda. Mas tem muita gente que frequenta a igreja e não demonstra fé. Veja aí quantos não foram os católicos ou cristãos que votaram nessa porcaria de presidente que nós temos aí. Um assassino, um homem genocida que não pensa no outro, que não tem capacidade de empatia nenhuma com o ser humano e está aí mandando todo mundo tomar cloroquina como se fosse aspirina. Não é assim que se trata o ser humano. A gente tem que levar a vida a sério. Os países que levaram essa pandemia a sério já estão saindo da quarentena. Nós ainda vamos levar um bom tempo até sair. Aqui na vizinhança, Rogério, todas as igrejas já abriram as portas. Nós não abrimos ainda. Sim, eu vi. E não vamos abrir, por respeito a nós e aos outros. Nós temos que respeitar, defender a vida, não colocar a vida em risco. A fé a gente vai praticando. Nós temos todos os santos dias 2 missas diárias. De manhã A e à noite. comunhão, de manhã à noite, a comunhão não chega, mas a palavra de Deus chega. E a gente faz com imenso carinho. Tanto eu, quanto o padre Tarcísio, quanto o padre Jean, nós somos em 3 aqui. Nós fazemos com maior carinho, porque o importante é que as pessoas vivam. As igrejas que estão abrindo estão pensando no econômico. Nós não estamos pensando no econômico. Se um dia vier a faltar alguma coisa, a gente vai se virar. A gente sempre se virou. A gente nunca se preocupou com isso. Eu, pelo menos, nunca me preocupei com a parte econômica. Você sabe, você me conhece Sim, bem. verdade. Se tem, tem. Se não tem, não tem. A gente aprende a viver do jeito que dá para viver. O importante é que a gente viva. E viva cada dia, um dia de cada vez, mas viva com intensidade. Isso é ter fé. Por isso, quando você me propôs esse tema, fé e a juventude, os jovens de hoje, eu vejo essa mudança de época. Que igreja esses jovens estão vendo? Nós também somos responsáveis pela ausência de Deus na vida deles, pelo discurso de ateísmo na vida deles. Hoje nós temos uma igreja totalmente diferente daquelas que vocês pegaram na juventude, da que eu conheci, com pastores, com profetas. Nós tínhamos Dom Paulo, Dom Luciano, nós tínhamos Dom Angélico, nós tínhamos toda uma igreja engajada. Nós somos, não que somos velhos, né? Embora sejamos, eu sou, já passei dos 70, mas nós pegamos uma época em que ser jovem significava lutar para defender a liberdade de todos. Os jovens de hoje não precisam lutar para nada. Eles têm os deuses que a sociedade oferece. E esses deuses são mais atraentes. Nós, enquanto igreja, nós padres, bispos e outros mais, não nos empenhamos. Veja bem você, só agora, há 2 dias, depois de tanto escândalo desse desgoverno, depois de tantas mortes, que a igreja, enquanto CNBB, se manifestou. Até então ela estava calada, quer dizer, não dizia nada. Nós temos que dizer, gostem ou não gostem, a gente tem que denunciar aquilo que está errado. E o nosso governo está errado. Há poucos dias, há 15, 20 dias atrás, um padre da Diocese de Limeira, ele dizia, quem votou nesse homem, nesse mito, também pecou.
deve se confessar e pedir perdão. O bispo dele repreendeu ele por ele ter dito essas palavras. Olha que absurdo. Verdade. Então, nós vivemos numa época diferente. Então, conquistar esses jovens é a gente viver com a verdade, viver proclamando, defendendo a vida, denunciando aqueles que promovem a morte, como esses que aí estão nos governando. É uma vergonha. São Eu verdadeiros sinto vergonha. genocidas, como você falou, né? E em toda a sua trajetória, desde que eu era garoto, eu sempre pude acompanhar o seu posicionamento e eu aprendi a ter o meu posicionamento ideológico através dos seus ensinamentos também. Isso é fato, né? Não só eu, como todo o nosso grupo, né? O Sandro, o André, todas as vezes que a gente vê as postagens, eu me remeto ao passado, que foi lá no nosso passado, lá na sala paroquial da tua casa, que a gente debatia, que você ensinava pra gente o que era ideologia, o que era política de verdade, o que era fazer pelo menos favorecido e não pelos grandes favorecidos, né? Ali a gente já tinha verdadeiras aulas de sociologia e não sabia disso, né, Dervino? Ali você estava ensinando. Ali a gente dialogava. Nem eu tinha a percepção da profundidade que a gente vivia, mas a gente vivia uma profundidade. Alguns poucos escaparam, é verdade, mas a imensa maioria de vocês foi em frente, com dificuldade. Eu nunca ensinei vocês, nunca me preocupei com vocês, que vocês fossem ricos na vida, mas que a vida fosse rica para vocês. Sim, nossos valores são muito maiores do que a gente tem no bolso. Isso é certeza. Ó, eu quero já aproveitar para agradecer. Tem milhões de comentários aqui, Derville, depois eu vou responder. Agradecer a presença dos nossos amigos Sandro, o Juninho, o Jonathan, vários alunos meus, Felipe, professores, Márcia, meu diretor, Luciano, todos que estão aqui presentes acompanhando a gente. Eu tinha certeza que essas pessoas iam estar, porque conhecem, porque viram você falar de mim naquela homilia, enfim, da minha trajetória, de quando eu perdi meu pai. E eu me recordo uma vez que nós estávamos na sala paroquial da sua casa, a gente escutava muito Legião Urbana, você lembra? Quando saiu os discos novos? Lembro. Você gostava de Edith Piaf. Eu não gostava muito da Legião. Edith Piaf por sua causa. Eu não gostava muito da Legião Urbana, vou te confessar. Eu tinha ciúmes da Legião Urbana. Mas já era bem melhor do que outras bandas que a gente vê hoje em dia. E eu lembro que uma vez alguém, não lembro se foi, não lembro qual de nós fomos, que falou de duvidar da fé. E você falou, você deu uma verdadeira aula de teologia dizendo: só duvida da fé aquele que faz a fé crescer. Quando você duvida da sua fé, é porque ela está crescendo. E eu achei isso tão incrível que eu carreguei até hoje. Toda vez que eu duvido, muitas vezes eu critiquei Jesus, ou critiquei... E você imagina, quando eu dou aula de filosofia, por exemplo, várias vezes eu tenho que colocar lá 400 anos antes de Cristo, né? 300 anos antes de Cristo, Sócrates, Aristóteles, Platão, todos antes de Cristo. E aí... geralmente eles já acham que eu sou ateu, né? Porque a maioria dos filósofos hoje gostam de ser ateu, e eu não sou ateu, né? Quer dizer, antes de Cristo, mas não antes de Deus, né? O Espírito Santo já existia, né? Aí depois vem toda aquela passagem bíblica, a história de Jesus Cristo, enfim. O aprendizado que nós tivemos, e nós não tivemos rede social para isso, eu vejo aqui os comentários de amigos nossos falando de fé, falando de igreja, mandando saudações para você, pessoas que você casou, pessoas que você batizou. Esse histórico que a gente trilha na nossa caminhada, que eu acho que é muito importante para a gente, né? Esses valores humanos, esses valores éticos que a gente aprendeu naquela juventude, dentro da casa paroquial, nas missas, nos encontros de jovens, no Crisma, sem rede social, sem celular,
sem Google, né, Derville? Quantas vezes a gente tinha que pegar um livro para fazer um trabalho, até mesmo no colégio, lá no Amélia de Araújo também, que foi berço para todos nós, era a única referência que a gente tinha. E eu me recordo até hoje, quando eu fui fazer a inscrição no vestibular, que você levou eu e o Sandro e para a gente fazer, e aquilo era o maior orgulho da gente poder entrar numa faculdade, né, Devino? E não sei se você sabe, alunos que estudaram comigo, por exemplo, o Eduardo Flauzino, da minha sala, hoje ele é diretor do Agostiniano Mendel. Eu conheço. E ele é diretor lá do colégio, e assim, a gente troca ideias, a gente conversa. Esse espaço que a gente tem dentro de sala de aula é ideológico, né? Mas, voltando ao nosso tema, o que muito me assusta hoje, eu não sei se seria um modismo, né? Até peguei alguns dados, apesar de eu não ser da área de humanas, mas eu gosto de falar de dados. Uma matéria que saiu na Isto É, e uma pesquisa feita pelo teólogo Jorge Cláudio Ribeiro, na Pontifícia Universidade Católica, ele ouviu 520 universitários. E ele concluiu que hoje os jovens não querem ter religião. Mas alguns dos jovens ainda têm fé. Mas eles preferem não ter religião. Eu até entendo, falo, não, tudo bem, não quer ter religião, né, mas que tenha fé. Mas eu volto a dizer, né, como tem várias pessoas falando aqui que são do Amélia. Pô, todo mundo aqui era do Amélia, né? E aí, essa pesquisa desse teólogo, né, aponta que a fé está em alta, mas a religião não, né? Poxa, mas como seria a fé sem ter religião, né, Delfino? Uma fé particular, aquilo que você falou, em deuses que as pessoas próprias criam, né? Você conhece bastante, eu acredito, da minha história. Eu fui um jovem também que não frequentava a igreja, mas eu tinha uma fé. Eu tinha fé no ser humano. E quando a gente tem fé no ser humano, a gente tem fé em Deus. Então, eu não acreditava numa igreja que não se posicionava. Mas aí eu conheci um grande homem, isso na época que eu fazia biologia. Eu era um jovem da cabeça virada. Eu A sei. minha história, tudo que eu vivi. Mas eu conhecia Dom Paulo pelas mídias, pela televisão, a defesa que ele fazia dos direitos humanos. Ele me encantou. Um dia, um grupo de alunos meus me apresentou a um lugar onde só tinha mulher muito pobre, com crianças pobres e com problemas mentais. Ali eu encontrei Deus. Eu não encontrei Deus dentro da igreja, porque até onde eu morava, o padre era horrível, ele só vivia xingando, ele não pregava nada que alimentasse a gente. Então, eu também fui um jovem que não frequentei a igreja, mas tinha fé no ser humano. Sempre tive fé no ser humano. Por essa razão, quando eu decidi ser padre, isso já com 26 anos, eu decidi para a vida inteira. Eu vou fazer este ano 41 anos de padre. É uma caminhada. É mais da metade da minha vida já. Verdade. E confesso a você, até agora não me arrependi, porque a gente vai encontrando pessoas, a gente vai atingindo pessoas. Não importa se as pessoas frequentem ou não nossas igrejas. Quantos jovens nós conhecemos com um coração de ouro, com um coração bom, jovens solidários. Também encontramos muitos jovens perdidos, que não encontram um ponto de referência. E aí nós temos que dedicar um pouco de tempo, não de falar de Deus para eles, mas de mostrar Deus para eles. Mostrar Deus é um pouco mais complicado. É ser amoroso, é ser misericordioso, é não julgar ninguém. Nós vivemos uma sociedade muito racista, que tem um pré-julgamento violento.
Nós não Sobretudo, podemos né, ser homens, nós não devemos ser homens e mulheres de julgamento, mas homens e mulheres que praticam o amor ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo como nos amamos. Aí a gente mostra a Deus. As igrejas, muitas vezes, mostram um Deus que faz negócio com as pessoas. Você viu, quando você me contou, eu celebrei a missa, ninguém daqueles que rezavam por você te conheciam, te Verdade. conhecem, mas rezavam de coração. Todos, até hoje ainda eles voltam rezando por você, e eu outro dia comuniquei que você já estava bem, tudo, agradecendo a eles e agradecendo a Deus. Quer dizer, a gente tem que mostrar a Deus, chega de falar de Deus. Esses que falam muito de Deus não praticam. Nós não podemos ter mais aqueles grupos que tínhamos antigamente. Precisamos nos reinventar. Talvez esta época de pandemia seja uma época de reinvenção. A gente está aprendendo muito. Eu estou aprendendo até a gravar sozinho. Você vê, eu que sou meio avesso a essas coisas, eu estou aprendendo a fazer. A gente tem que reaprender a redimensionar a nossa fé nesses tempos de pandemia. Vamos fazer o possível, vamos fazer a nossa parte e esperar que todos contribuam para que cada vez mais a gente vá superando esses momentos difíceis. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa, mas tenho certeza também que não vamos sair como entramos. Nós sairemos diferentes. Nós daremos mais valor aos outros, mais valor à vida. Nós sairemos mais solidários. Tenha certeza disso. Eu acho que está sendo um grande aprendizado. Verdade. Eu gostaria de ressaltar não só todo esse aprendizado, mas quando a gente passar por isso e voltar nesse tal novo normal que eles falem, ou normal, né, se Deus quiser que saia a vacina, todos nós tivemos que se reinventar. Você na igreja, você na missa, eu dando aula online, tentando atrair o jovem de mil maneiras. Enfim, não posso deixar de falar do comentário do Sandro, nosso amigo aqui, falando de você, claro, super bem, da sua honestidade, do seu caráter. A Vanderleia, também uma pessoa que sofreu muito, perdeu muitas perdas. Meu aluno Felipe também, que está aqui, mandando vários. A mãe do Gabriel, teu ajudante aí da missa, a Regiane. Pois é, o Gabriel. Gabriel, gente finíssima. Querido, irmão do Rafael. Enfim, acho que todo esse aprendizado fez de nós, seres humanos, não só de caráter, né? Não só para levar a palavra de Deus, mas todos nós, eu tenho certeza que quando pode, ajuda ao próximo. Se não ajuda com questões materiais ou de doações, ajuda com carinho, ajuda com conselho, tá sempre um apoiando o outro, né? O que eu mais tenho contato é com o Jonathan. Ajuda que temos um com o outro, né? A Cristina também, que foi coordenadora lá do Amélia, tá aqui mandando milhões de parabenizações para você, para mim. É uma irmã também que a vida me deu de presente. Enfim, todas essas pessoas que nós criamos, né, Derville? Eu acho que não só uma amizade, mas uma relação sólida, né, Derville? Que hoje em dia você vê essas relações efêmeras, né, que não duram 2 dias de amizade, 3 dias de amizade, são amigos no Facebook, aí você fala lá 2 vírgulas contra o Bolsonaro, pronto, já não gosto mais dele, né? Não vou nem debater, não vou nem discutir, não consegue ter essa dialética da discussão, né? Esse prazer de discutir, não de eu convencer você ou de você me convencer. Debate harmônico, né? Isso eu acho muito bonito, né? A gente sempre está junto na fé e nessas raízes que a gente criou. É muito importante, coisa que a gente
hoje em dia vê que são relações efêmeras que pouco duram, né, Deville? E uma coisa que eu aprendi com você também, que família a gente escolhe, né, Deville? Não basta nascer nela, né? Como diz o aluno aqui, o Felipe Ezo, a gente se torna uma verdadeira família, né? Uma conexão que a gente cria. Hoje eu tenho verdadeiros amigos que foram meus ex-alunos, né? Isso é incrível. Não só assim, eu vejo até pelo fato tem aluno meu que não sabe nem quem é o padrinho. Eu falei, mas você sabe quem é seu padrinho? Não tem menor referência, reverência, sabe? Idolatria, orgulho. São palavras que se perderam na vida, parece, né? Eu vejo a própria Cristina Gil, que foi nossa coordenadora na Amélia, o afinco que ela cria aos filhos dela. E são filhos que já são bem-sucedidos na vida, mas ela continua criando, assim como nós somos criados, né, Deville? Todos nós. Eu lembro que quando eu estava nas aulas de Crisma, com o André e com o Jonathan, eles davam verdadeiros exemplos de dignidade, sabe, para nós, de sociologia. Tudo bem que eu faltava às vezes, porque eu não gostava de acordar cedo, né? Eu queria mais gosta? Era difícil acordar cedo, né? Mas ninguém gosta de acordar. Ninguém gostava de acordar cedo, né? A gente ia na missa das 9, não das 7, né? Mas tinha aquela rivalidade, né? O Juninho corintiano, o André São Paulino, né? O Sandro corintiano. Eu palmeirense. Exato. E o quanto foi bonito a gente crescer em harmonia, a gente crescer com raízes sólidas, e a gente honrar pai e mãe, que hoje eu vejo que as pessoas não têm mais isso, enfim, como eu vejo hoje, né? Eu conheço vários casos, enfim, não estou julgando, não é isso, mas eu vejo mães que estão em clínica, pais que estão em clínica, não estão sendo criados ou cuidado pelos filhos, né? É muito mais fácil pôr na clínica, deixar lá, tal, assim como aquele Milton Cunha falou outro dia aí, eu até postei esse vídeo dele, que um rapaz foi correndo na floricultura comprar flores para levar para a mãe, e ele estava com pressa, né? E o rapaz falou da floricultura, falou, não corre, senão você vai chegar atrasado, né? Ele falou, não tem problema, eu vou levar para minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer já há 4, 5 anos, e ela não lembra de mim, né? E o rapaz da floricultura perguntou para ele, mas por que você vai levar flores para ela? E ele falou, ela não lembra de mim, mas eu lembro dela. Né? Isso é importante. Eu lembro da minha mãe. Eu sei quem ela é. Muitas vezes ela esquece de mim, da minha irmã, das pessoas, mas eu sei quem ela foi para mim. Se hoje eu tenho uma formação acadêmica, se hoje eu tenho uma casa boa, se hoje eu tenho educação, se hoje eu tenho essas raízes sólidas e éticas, é graças a ela, né? Graças a você, enfim, pessoas que me impulsionaram a ser alguém, né? Não basta, por exemplo, hoje ter um relacionamento, se nesse relacionamento você não tem uma pessoa que está do seu lado para te impulsionar para ser o melhor, né? E isso que eu acho que a gente tem que ser grato, né, Delvira, a tudo. Sempre ser grato. Não sei se você viu também, essas semanas atrás, um depoimento do padre Júlio Lancelotti. Você chegou a ver? Cheguei. O Júlio é fantástico, né? O Júlio, não precisa nem comentar o Júlio, né? Mas, então, eu achei bárbaro, porque assim, você também fazia isso, Deville, você falava disso, sobre política, sobre ideologia. Quantas vezes você fazia uma homilia que era verdadeira, até hoje você faz, que eram verdadeiros tapas na cara de todo mundo ali, né? Tipo, acorda, gente, o que vocês estão fazendo, né? Não basta vir aqui à igreja e não ajudar o próximo. Eu sou muito grato de ter falado, poxa, eu vivi para ver um padre falar isso em plena missa. E o Júlio fala, eu gostaria de ter a coragem metade da coragem do Padre Júlio. O Júlio é meu amigo, é meu irmão, mas eu não consigo fazer a caminhada que ele faz. Eu tenho minhas limitações. Mas uma coisa eu digo a você,
quando eu fui transferido para esta paróquia, eu confesso, eu vim com muito medo para cá. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou numa das paróquias mais ricas da região Belém. É aqui É no parque. verdade. Nós somos na Anália Franco. Eu falei, eu vou ser rechaçado pelo povo. Rogério, eu nunca fui tão bem acolhido como eu fui nesta paróquia. Eu acho que foi a paróquia que melhor me acolheu em toda a minha vida. E um dia um jovem que frequenta aqui, ele frequenta aqui de vez em quando, ele mora aqui no Jardim Anália Franco, é um jovem extraordinário e ele atua na igreja de Santa Rita do Pari. Ele trabalha junto com os pobres, mais pobres de rua também. E ele estava na missa e eu fiz a homilia que eu sempre faço, né? Ele, depois da missa, ele chegou para mim e falou assim, como que você tem coragem de dizer tudo isso nesta paróquia? Eu virei para ele e falei, olha, eu mudei de casa, eu não mudei de pensamento, eu não mudei de opção, eu apenas mudei de casa. O meu Deus é o mesmo. Onde eu for, eu quero carregar esse Deus. Um Deus que seja um Deus de verdade. Eu acho que essa é a grande diferença que nós temos que mostrar ao mundo, que nós temos que mostrar a esses jovens. Não, volto a repetir, não falar de Deus, mostrar Deus. Eu uma vez li, tem um teólogo italiano, que já é falecido, Arturo Pauli, ele escreveu que quando ele chegou aqui na América Latina, ele trabalhou muito tempo lá na Colômbia, na selva colombiana, na selva amazônica colombiana. E uma vez, padre novo, ele chegou numa mulher que estava lavando roupa no rio. E ele começou a falar muito de Deus para ela. Ela deixou ele falando. Depois de um certo tempo, ela virou para ele e falou assim, olha, o senhor falou muito bem de Deus. Tem muita gente que fala bem de Deus. Tem muita gente que não fala bem de Deus. Aliás, fala mal de Deus. E ela se referia naquela época aos comunistas que estavam lá na selva colombiana. Mas ela dizia, eles nos mostram Deus. O Senhor fala de Deus, mas não está mostrando Deus. Então ele acordou naquele momento, o grande Arturo Pauli, o grande teólogo, e disse, eu preciso mostrar Deus. Eu não tenho que falar de Deus. Eu preciso mostrar Deus. Mostrar Deus é ser bondoso, é ser carinhoso, é ser amoroso, é ser compreensivo, é ser misericordioso. Eu acho que isso que nós temos que mostrar aos jovens de hoje. Porque o shopping não é amoroso, a balada não é amorosa. Verdade. A balada é efêmera, mas é o que existe. E falando dos nossos jovens da periferia, muitas vezes a gente critica, estão no baile funk, no pancadão, nisso e naquilo. É o que eles têm. Eles não têm mais nada. Foi o que sobrou para esse resto de juventude, que o Papa Francisco chama daqueles que a sociedade descarta. Eles são os descartáveis. Então eu não quero julgar esses jovens. Eu não gosto de funk, eu não gosto. Eu não gosto, eu não vou. Uai, o problema é a minha opção. Mas foi o que sobrou para eles. É aquela famosa frase que existe por aí. Você não gosta de gay? Não namore ele, ué. Você não precisa namorar um gay. Respeite. Eu quero respeitar. Eu quero viver minha vida aprendendo a respeitar os outros, a respeitar as diferenças. Agora, eu tenho dificuldade, e isso você sabe muito bem porque você me conhece, eu tenho muita dificuldade em respeitar pessoas que são ignorantes. Elas veem, mas não querem enxergar. Elas pensam em si próprias. Essas eu tenho dificuldade. Muita gente eu fui excluindo do meu Facebook,
porque viviam me atacando porque defendiam um criminoso. Ora, eu não sou obrigado a ouvir aquilo que eu não quero ouvir. Não que eu queira ser seletivo, mas eu quero ser respeitoso e respeitado. E espero que a nossa população acorde. Ainda no meio dessa grande pandemia, eu falei isso na missa, acho que de sábado, ou num desses dias. No meio dessa imensa pandemia, o nosso ilustríssimo e digníssimo presidente desta República encomendou uma pesquisa dizendo que ele estava em primeiro lugar para ele a reeleição em 2022. Nós nem saberemos, estaremos vivos em 2022. Essa pesquisa ele encomendou lá em Curitiba. Curitiba é a capital da mentira. Lá foi forjada toda a mentira que nós estamos vivendo. Tudo aquilo de errado que nós estamos encontrando foi forjado lá, porque Curitiba nunca se sentiu parte do Brasil. Ela sempre se sentiu uma cidade diferenciada, uma cidade de gente mais evoluída que o resto da nossa população. Eu prefiro ficar ainda com o resto da população. Também, com porque certeza. esse resto que Deus escolhe. São os descartáveis. Aquilo que o Papa Francisco chama os resíduos da sociedade. Aqueles que a gente finge de vez em quando que nem vê, mas que estão aí nas nossas portas, que estão aí esperando que a gente, como o Padre Júlio diz, conheça o nome deles, chame-os pelo nome, porque nós somos seres humanos, nós não somos animais. Tem toda a razão, Derville. Tem um comentário do Sandro aqui. Aliás, tem mais de 90 comentários. Depois eu vou responder. Você, quando a gente tiver tempo, vamos responder os comentários. Comentários maravilhosos do Sandro, da Cristina, de todos os nossos amigos. Eu concordo plenamente com você em gênero, número e grau. Não só pela ideologia política, mas ainda é tempo de acordar, né? Ainda dá tempo de acordar, não só esperando uma próxima eleição, mas talvez medidas ainda enquanto há tempo, para que mude todo esse cenário e as pessoas percebam que o que a igreja faz, o que você faz, bons professores fazem, é tentar acordar essa população, essa juventude, para a questão da vida, né? Não, porque assim, o ano letivo vai ter outro ano que vem. Né? Exato. A igreja vai reabrir, mas a vida não. Tá aí. Exatamente. Infelizmente, eu faço parte da estatística, né? Porque eu tive Covid, então eu sei muito bem como é isso. Quantas pessoas perderam a vida? Você sabe, eu moro aqui do lado, próximo ao cemitério, e a gente vê, às vezes, fila de carros para fazer enterro, helicópteros sobrevoando. A gente está muito perto disso, né? Eu tive muito perto disso. Conheço pessoas que já partiram, né? E estão preocupados se vai voltar às aulas, se vai... Olha, se não voltar às aulas, não tem problema, tem aula no que vem de novo. A gente recupera o ano letivo, né? Assim, você falou que você tinha um certo receio quando você foi para a paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, por estar no Alélia Franco. Eu também, quando fui para o Colégio Amorim, que é vizinho da paróquia, ali na Cantagalo, né? Eu também, mas eu fui tão bem acolhido também, né? A gente percebe o acolhimento deles e aquilo que você falou, pessoas que ajudam pessoas, né? Não precisa todo mundo ser o padre Júlio Lancelotti, mas tem o padre Derville, tem o padre Tarcísio, tem o professor Rogério, tem o professor André, né? Em cada lugar que a gente está, tem o Jonathan, você sabe que a gente está fazendo bem ao próximo. Seja de uma forma acolhedora, seja de uma forma carinhosa. Quanto favor que eu peço ao Jonathan, quanto favor que a gente troca um com o outro. Enfim, não tenho palavras para agradecer, não só pelaquela missa que você fez,
mas por você estar aqui hoje fazendo essa live comigo. Assim que essa pandemia passar, é claro que eu vou aí na igreja, quero levar meus alunos aí para a igreja, quero fazer missa com meus alunos, quero resgatar essa juventude, não só a igreja, mas a fé, a palavra de Deus, como você disse, que é muito importante. Hoje, um dos meus maiores hobbies é cuidar das minhas plantas no quintal, acredita? Coisa de velho, né? Mas eu gosto. Mas eu acho bacana quando eu planto um pezinho de arruda e daqui um mês ele está desse tamanho. Poxa, isso é vida. Isso é Deus, né? Isso é olha, eu tenho quintais, mas eu a minha cachorra, a cachorra que eu peguei na rua aí na Vila Formosa, ela está há mais de 20 anos comigo. Eu cuido da Catarina, é minha companheira. Agora ainda, graças a Deus, eu tenho, você vê de vez em quando aí, o meu neto, o Davi. Eu vejo sempre, imagino. Filho da Cássia. O Davi passou o dia inteiro comigo ontem. Ontem eu fui dormir esbugalhado, mas é minha grande alegria, meu grande tesouro. Deus colocou a gente aqui nessa terra para aprender a cuidar dos outros. Exatamente. Isso é importante. Isso é fundamental. Não importa onde a gente esteja, a gente tem que aprender a cuidar uns dos outros. Veja que interessante, você conheceu minha irmã. Não conheceu? Sim. A Cássia? A Cássia, ainda é garoto. Então, a Cássia hoje mora no Egito. Ela já está há quase 3 anos no Egito. Ela casou no Egito. Ela mora lá. O marido dela é muçulmano. Olha, a gente nunca se deu tão bem. Nós nos falamos constantemente pela internet, tanto com ela quanto com ele. Ele fala, ela traduz, ele fala espanhol, ele está aprendendo português. Eu não consigo aprender ainda o árabe, isso é difícil. E nem quero aprender inglês, porque eu tenho bloqueio com inglês. Eu não gosto do inglês americano, então eu não consigo aprender. Mas a gente fala, eu vejo que o Deus do marido da minha irmã, que é muçulmano, é o mesmo Deus que eu acredito. É o mesmo Deus. Nós conversamos muito sobre Deus. E eu vejo que são religiões diferentes, mas é o mesmo Deus. É um Deus que se preocupa com os outros. Sim. Ainda esses dias eu estava falando com a Cássia e ela falava, olha, aqui no Egito, que é um país do norte da África, não é Europa. Ela falou que nós já saímos da pandemia. Por quê? Porque o governo levou a sério a pandemia. Ele decretou toque de recolher das 6 da tarde às 6 da manhã. E quem fosse pego ou levava multa ou ia preso. Então hoje já tem 2 finais de semana que ela vai para a praia direto. Já estão livres da pandemia, porque o governo deles levou a sério. O nosso disse que era uma gripezinha. Uma simples gripezinha. Olha o que está dando essa gripezinha. Hoje já são mais de 86 mil mortes. A bomba de Hiroshima matou 80 mil. Foi uma catástrofe. Nós estamos vivendo essa catástrofe. Talvez logo, logo cheguemos aos 100 mil. E muita gente ainda não está se dando conta disso. Não se deu conta disso. E ele não escolhe classe social, religião. E os nossos governos dizendo assim, não, em setembro vamos voltar às aulas, vamos abrir os mercados, vamos abrir os campos de futebol, vamos abrir isso, vamos abrir... Não, pode abrir o que quiser. Aqui na nossa redondeza, todas as igrejas estão abertas, só nossa fechada. E vai continuar fechada. Eu sou teimoso, o Tarcísio é mais teimoso que eu ainda. Verdade. Graças a Deus eu vim morar com alguém que é tão teimoso quanto eu. Por isso que está dando certo. Então a igreja fica fechada.
Nós estamos entrando na igreja da casa de cada um, mas aqui permanece fechada por respeito aos outros. Os outros padres estão abrindo. Podem abrir. Eles estão expondo a vida do seu próximo com grande risco, porque Verdade. não é uma gripezinha. Nós estamos numa guerra de um inimigo invisível. Eu vivi intensamente o tempo da ditadura. Eu lembro. Fui perseguido, sofri o que tive que sofrer. Eu sabia onde estava o inimigo. Agora eu não sei onde está o inimigo. Esse inimigo é invisível. Eu sei onde está o inimigo maior, que é esse desgoverno que está aí. Esse governo de São Paulo que não olha para a população. Ainda um recado até ao Sandro. Sandro, se vocês tiverem que fazer greve na CPTM, façam greve abrindo as porteiras para que o povo viaje de graça. Não penalize o povo. Os nossos sindicatos fazem greves erradas. A greve não é para penalizar o povo, é para penalizar os empresários, os governantes. Deixe todo mundo viajar de graça. Aí, o bolso deles pesa. Porque hoje, com a pretensa greve dos metroviários, nós vimos a imensidão de povo se conglomerando. Olha quanto vírus circulou só no dia de hoje, na manhã de hoje. Abre as catracas, deixa que o povo viaje de graça, porque assim vai pesar no bolso deles, não na vida deles. O povo não tem que pagar pelo desgoverno que nós temos. Espero que um dia a gente tenha coragem de mudar, e mudar para melhor. Eu tenho esperança nisso ainda. Tem toda a razão, Derville, não tenho nem palavras para dizer. Essa é a verdadeira posição que eu acho que todos nós deveríamos ter, né? Nosso tempo está acabando. Eu não quero... Que pena, eu adorei o papo, ficaria com você conversando altas horas, mesmo distante, dá para matar um pouquinho da saudade que eu tenho. De qualquer forma, o Sandro já se manifestou aqui, hein? Falou que ele vai fazer o que puder para conseguir fazer isso aí. Aliás, quem está nos assistindo também, quero mandar um grande abraço para o François. Quanto tempo que eu não vejo o François? A última vez foi na nossa missa. Ex-alunos meus, amigos, Cássio, Felipe, muito obrigado por estar participando. Sandro, François, André, um verdadeiro encontro nosso, muito legal, viu? Assim que possível, a gente faz mais vezes. Devine, muito obrigado do coração. Obrigado, Rogério, antes de terminar, eu só gostaria de responder, tem alguém aqui, Felipe Ieso Sotelo. É meu aluno. É seu aluno, ele está perguntando, o que é a vida sem ideologia e sem a fé? Felipe, não existe vida. Não existe vida nem sem ideologia, não existe vida sem fé. Agora, nós temos que perceber, Felipe, que tipo de ideologia e que tipo de fé. A ideologia que deve prevalecer é aquela que produz vida. E a fé é aquela que nos mostra Deus, não que nos mostra uma religião. Um grande abraço para você, Felipe. Não te conheço, espero te conhecer um dia. É um ótimo aluno, incrível, adora filosofia, é um dos nossos, pode ter certeza. Devine, muito obrigado pela missa, obrigado por estar aqui hoje, obrigado por fazer parte da minha vida. Você sabe que aonde eu estou, eu tenho o maior orgulho de falar o teu nome, de falar que você é meu padrinho, de falar que eu fiz filosofia porque eu acreditei em você. Tenho muito orgulho de ter me formado. E não sei se você sabe, eu estou fazendo faculdade de novo. Estou fazendo história agora. Sim, estou fazendo história. Vou para a terceira licenciatura, filosofia, sociologia e agora história. Depois, mais para frente, eu vou para o mestrado. Estou muito feliz. Eu fico orgulhoso de você. Ainda quero incomodar muito essa juventude aí. Você pode ter certeza que
em cada sala de aula, assim como você faz na igreja, eu consigo tirar o melhor, ensinando o que eu sei, praticando o que eu ensino e sempre perguntando aquilo que é ignorado, né? As pessoas falam, mas aquele é mau aluno. Não, para mim aquele é o melhor aluno. Ele não é mau aluno. Tem algum ponto ali que eu vou conseguir arrancar dele o melhor dele. Muito obrigado, Derville. Talvez é esse que está precisando de mais atenção. Não é? François está mandando um grande abraço a nós dois. Um grande abraço, François. A todos vocês, Sandro, Felipe, Cássio, a professora Márcia, que é de biologia da tua área, está aí nos acompanhando também sempre. Um grande beijo a todos. Derville, muito obrigado de coração. E em breve a gente vai estar junto aí. Se Deus quiser. Eu que agradeço, Rogério, pela oportunidade de fazer essa live com você. A hora que precisar, eu estou aqui à disposição e quero logo, logo te dar um grande beijo. Se Deus quiser. E Ele quer. Tenho fé nisso. Obrigado, Derville. Um grande beijo. Tá, fica com Deus. Amém. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.